Olá pessoal, então estamos aqui agora para dar continuidade. Eu já fiz o vídeo de correção, né, de algumas coisas que ficaram meio truncadas nos vídeos passados, já que não tem edição. E agora eu vou chegar num ponto, as pessoas que me vêm acompanhando vão entender melhor essa questão. Quem não me acompanhou, não vem me acompanhando, eu aconselho que vocês assistam os primeiros três vídeos. Os primeiros três vídeos, que você vai entender melhor o que vai ser tratado hoje. Porque o que vai ser tratado hoje, gente, olha a minha ansiedade. É uma das questões mais intrincadas que tem no campo, me arrisco dizer, teológico, questões de conflito de doutrinas diferentes, de diferentes religiões, denominações, que é a seguinte. Sem mais delongas, para a gente entrar, porque senão é um assunto muito complexo, a gente tem que escolhermos os temas com cuidado. Tenha em mente 4 premissas que eu vou colocar. Na Bíblia fala que Moisés morreu, não entrou na terra de Canaã, ele chegou a avistar, ele ficou numa montanha lá do alto, mas ele foi proibido por Deus por um ato lá de rebeldia, que é comum, porque ele é ser humano lá. Deus falou que ele não entraria em Canaã, que ele poderia avistar Canaã do alto de uma colina. Então assim ele fez, ele morreu, já estava velho quando isso aconteceu, quando Canaã foi avistada, né, e foi povoada, ele já estava velho e ele ficou lá naquela montanha e por lá mesmo ele morreu. O que se tem na Bíblia é que Moisés morreu, ficou o corpo dele, né? Os anjos fizeram o enterro, os próprios anjos cuidaram das exéquias, né? Dos atos preparatórios e do enterro, e que num dado momento Lúcifer queria o corpo de Moisés. Só que ele travou ali, Deus mandou Miguel proteger o corpo de Moisés para que não fosse profanado. Aí houve um embate, uma espécie de embate ali entre Lúcifer e o arcanjo Miguel. Logicamente, o arcanjo Miguel, sobre a tutela de Deus, a proteção de Deus, repreendeu Lúcifer e ficou com o corpo dele. Ele prevaleceu. Por que Lúcifer queria o corpo de Moisés? Muito provavelmente para se fazer dali uma espécie de altar, né, de adoração, e que futuramente viesse a ser uma peregrinação até lá, um ato de idolatria, tudo que Deus não queria. Todo mundo sabe que Deus não quer a idolatria, ele não divide sua glória, né? Então, isso pode ser o motivo da contenda, né, entre esses dois anjos. A segunda premissa, né, é do profeta Elias, que eu já falei aí em alguns outros vídeos aí, que ele não conheceu a morte. Ele subiu numa carruagem de fogo e foi para a dimensão de Deus. Já foi direto para o terceiro céu, a dimensão de Deus. Já foi para a dimensão Kairos, que é onde Deus habita, né? Ele não conheceu a morte. Segunda premissa. A terceira é que Jesus, antes de chegar os soldados romanos e levá-lo preso, Jesus, quando estava naquela agonia, que ele estava transpirando sangue de tamanha aflição, o que aconteceu? Ele foi para um monte, para um lugar lá, tinha mais privacidade lá,
E lá ele entrou no seu corpo de glória, né, que a gente chama o momento da transfiguração, que é um dos momentos eucarísticos mais importantes, né, que é a transfiguração, e ele recebeu a presença de Elias e Moisés. Tá ok, gente? Essa é a terceira premissa. A quarta premissa muitas igrejas, denominações, as que eu conheço, as adventistas e a testemunha de Jeová, eles adotam aquela segunda corrente que adota o sono da alma ou o sono da morte. Eles não trabalham com a repartição da alma e do corpo. Para eles, os dois têm que estarem necessariamente juntos para haver vida, né? Eu expliquei lá na segunda corrente. Não existe possibilidade de dividir alma e corpo, né? Segundo essa teoria da sono da alma, eles ficam hibernando, dormindo, até a volta de Cristo, onde vai acontecer o juízo, e depois todos recuperaremos o nosso corpo terrestre, mas glorificado, modificado, né? Eu já expliquei também. Essa é a quarta premissa. Então, a grande questão é a seguinte, é a questão do momento da transfiguração lá que Jesus estava conversando com Elias e com Moisés. Então, olha só, o meu intuito aqui é aguçar vocês a pensarem de uma forma lógica. Lógico, eu não vou duvidar da Bíblia. Sempre eu vou acreditar naquilo que está na Bíblia. Mas eu falei que existem coisas que é para deixar para a glória e existem coisas que, por discernimento e lógica e raciocínio, Deus permite que a gente entenda. Então, nesse particular, em que Deus estava conversando com Elias e com Moisés, a grande pergunta que se tem não é minha, é uma questão teológica. Elias, tudo bem de estar lá. Por quê? Porque ele não conheceu a morte. Ele está lá porque ele conservou o corpo dele, terreno. Ele não subiu numa carruagem de fogo, né? E foi para a dimensão de Deus. Então, se Elias está lá conversando com Jesus no mundo físico, não tem nada demais, porque ele está com o corpo físico dele. Agora, o grande problema é Moisés estar lá. E Moisés estava lá. Isso ganha relevo no seguinte, se você pensar como os adventistas ou Testemunho de Jeová, e outros também, que trabalham com a ideia de que o corpo não se divide, o corpo não se divide em alma e o corpo físico, como é que Moisés estava lá? Se Moisés morreu e eles não adotam e eles não admitem a hipótese da alma sobreviver sem o corpo, né? Eles ficam dormindo esperando a volta de Cristo para o juízo. Então, como é que se explica que Moisés estava lá conversando com Cristo? É aí que se entra aí o título do vídeo. O que uma vírgula pode... Olha o que uma vírgula faz, gente. Eu presumo, várias vezes aqui eu citei adventistas aí, né, para explicar determinadas coisas, porque eu não escondo a minha admiração da forma didática que eles falam. Para mim, em termos de explicação bíblica, cara, não tem, assim, são muito bons, muito estudiosos, muito criteriosos e fazem uma lógica absurda. Mas nesse particular,
Eu discordo do posicionamento adventista e do testemunho de Jeová. Por quê? Porque para eles trabalharem, para eles pensarem, justificarem, melhor dizendo, a presença de Moisés junto a Jesus, existe uma diferença de 1000 anos entre Jesus e Moisés, tá, gente? Eles não são contemporâneos. Para justificar a presença de Moisés junto com Jesus no seu corpo glorificado lá no Monte Santo, o que acontece? A Igreja Adventista, ela adota a ideia de que Moisés foi ressuscitado por Deus, de carne e osso, né? Foi ressuscitado de carne e osso, por isso que ele estava lá, conforme Elias, também de carne e osso, né? Aconselhando, dando aquela força, dando aquele ânimo, aquela injeção de ânimo para Jesus, antes dele ser pego pelos romanos. Só que, olha só, a Bíblia não fala nada sobre isso, ressurreição de Moisés. Mas os adventistas, eles trabalham com essa hipótese. Os adventistas e a Testemunha de Jeová, eles falam o seguinte: nem tudo a Bíblia fala. Se a Bíblia for falar de tudo, é um livro interminável. Mas, olha só, pensando aqui cá entre nós, a Bíblia noticiou a morte de Moisés. Se por acaso Deus tivesse ressuscitado Moisés, esse evento não seria um evento de tamanha importância que mereceria estar na Bíblia? Eu acho que sim, porque é um tremendo de um evento da vida de Moisés e do manusear, do conduzir de Deus na vida dos homens. Eu acho que se Deus tivesse ressuscitado Moisés, estaria na Bíblia. Mas os adventistas, eles defendem essa ressurreição por uma questão de hermenêutica, de interpretação, né? Para mim, sem fazer nenhuma crítica aos adventistas, até aqui porque eu já declarei a minha admiração em relação a eles, isso foi mais criado para justificar a presença física dele no momento da transfiguração, junto com Jesus lá. Aí vem a questão da vírgula, gente, da vírgula, porque eles trabalham com a hipótese do seguinte: Jesus virou para o ladrão, aquele ladrão que se arrependeu, teve um que não se arrependeu, começou a zombar de Cristo e foi condenado, e o outro começou a defender, reconhecendo Cristo como Salvador. Cristo virou para o ladrão da cruz, que reconheceu ele como Salvador, e virou e falou o seguinte: em verdade vos digo, hoje estarás comigo no reino dos céus. Isso aí é defendido pela terceira corrente, que é a que eu adoto, que trabalha com a tripartição do ser humano: corpo, alma e espírito, podendo os três existirem independentes, né? Então, mais uma vez, para justificar essa passagem na Bíblia, mais uma vez, com todo respeito, os adventistas e testemunhas de Jeová, eles começam a falar na tal da vírgula que não foi colocada no lugar certo, ou retirada da vírgula, ou inclusão de uma vírgula que não deveria estar ali. Porque o certo, no entendimento deles, como a Bíblia ela era escrita em aramaico, e depois ela foi traduzida para o grego, e do grego para o latim, e do latim para as demais nações, para todas as nações. Olha quantas traduções foram feitas
de uma tradução para outra. É natural que se tenha erro de semântica, algum erro algum erro, não vou falar nem gramatical, mas algum erro de significado das palavras. Porque grego e aramaico, uma palavra pode significar várias coisas. Então, para justificar, eles falam da vírgula, que na verdade existe uma vírgula onde não deveria existir, porque foi fruto do erro de uma tradução. Os adventistas e os testemunhas de Jeová, nessa mesma frase, eles falam que a frase correta deveria ser dita assim: em verdade vos digo hoje, vírgula, estarás comigo no reino dos céus. Então quer dizer o quê? Que Jesus está falando para aquele ladrão naquele momento, hoje. E quando acontecer o juízo, Jesus vai lembrar dele e ele entrará com Jesus no reino dos céus. Entendeu? Para justificar, né, a teoria deles, né, de que corpo e alma são indivisíveis. Eu, particularmente, acho que não é isso. Eu acho que o sentido é o que está exatamente escrito lá na Bíblia. Que está escrito o seguinte: em verdade vos digo, vírgula, hoje, vírgula, entrarás comigo no reino dos céus. O que significa dizer? Deus está querendo dizer que ainda naquele dia, aquele ladrão entraria no reino dos céus junto com o Senhor. Independentemente do dia do juízo. A alma dele seria levada por Jesus, independentemente de qual dia seria do juízo. Eu acho essa explicação, colocando a vírgula, né, antes da palavra hoje, depois da palavra hoje, a mais correta e a que tem na Bíblia. Só defende a retirada de uma das vírgulas quem é adepto da denominação, né? Da denominação da igreja, da denominação dos adventistas e do testemunho de Jeová, que trabalha com essa ideia de unificação de corpo e alma, que as duas não podem se separar. Entendeu? Porque se as duas não podem se separar, como é que aquele ladrão entraria? Porque o corpo dele apodreceu lá, ficou lá. Como é que aquele ladrão entraria com Jesus naquele dia, no final daquele dia, entraria no reino dos céus? Então tiveram que mexer na vírgula lá, dizendo que entre as traduções lá, há uma vírgula em excesso, vamos dizer assim. Teria que se tirar a vírgula para colocar, em verdade vos digo, hoje, naquele momento, entrarás comigo no reino dos céus, ou seja, quando sobrevier o dia do juízo. Isso, gente, é margem para estudo para mais de metro. Vocês não podem ter ideia, entendeu? Tem correntes para tudo quanto é lado, tem gente, autoridades aí, religiosas, com livros, doutrinadores aí para os dois lados, entendeu? Aí vai da questão do entendimento pessoal de cada um, entendeu? Eu pessoalmente acho que conforme está na Bíblia mesmo, com as duas vírgulas lá, é o entendimento mais plausível, entendeu? Mas quem entende das outras, eu respeito também a forma que o adventista lida com essa questão, apesar de não concordar. Não, nesse ponto, eu não concordo com os adventistas, nem com o testemunho de Jeová. Tá certo? Então fica aí esse assunto para vocês aí. Se vocês quiserem se aprofundar mais sobre esse assunto, é muito interessante, é muito legal.
né? Eu não vou tomar mais aí a paciência de vocês aí. O principal foi passado. Eu acho que já deu para compreender bem a base de tudo. E o resto aí fica com vocês aí, uns estudos bíblicos, aí, bom estudo para vocês, tá certo? Vou encerrar esse vídeo. Estou tentando fazer cada vez mais breve o vídeo possível para ficar mais palatável, tá certo? Despeço mandando mais uma vez um beijo no coração de todos. Fiquem atentos que o próximo vídeo já deve estar estourando por aí. Tá certo? Um beijo e boa tarde a todos.